Carros chineses são baratos, inseguros, verdadeiras armadilhas mortais, por isso, dizem que são proibidos nos Estados Unidos. Mas essa não é toda a história. A questão não é segurança, mas proteger a indústria automobilística trilionária. Um carro elétrico de $12 mil com alta segurança não apenas competiria, ele explodiria todo o mercado automobilístico dos Estados Unidos da noite para o dia. Detroit iria à falência. Os Estados Unidos criaram uma das barreiras protecionistas mais agressivas da história moderna para impedir sua entrada. O resultado é uma cortina de ferro financeira que vai prender a classe média em financiamentos de carros com valores recordes, em média $767 por mês, pelos próximos 6 anos. E isso nem é a pior parte. Enquanto famílias americanas se preocupam com o custo do SUV, a indústria automobilística do país se prepara para algo maior. Um Pearl Harbor digital, onde todos os carros na estrada simplesmente param de se mover. A garagem americana se tornou uma cena de crime financeiro. O preço médio de transação de um veículo novo ultrapassou a marca de $50 mil. Se você quiser uma caminhonete ou um SUV, muitas vezes tem que pagar significativamente mais do que isso. A Ford F-150 Raptor pode custar cerca de $80 mil. Uma Chevy Suburban High Country 2026 totalmente equipada pode chegar aos 6 dígitos. Até mesmo veículos familiares mais comuns vêm com preços em torno de $40 a $60 mil. E isso é antes mesmo de entrar o financiamento. Porque a grande maioria das pessoas não pode pagar um carro novo à vista. Em vez disso, elas optam por pagar através de empréstimos e leasing. E essas opções de financiamento vêm com taxas de juros que podem aumentar drasticamente o preço total que você paga pelo carro que dirige. No final de 2025, o pagamento médio de um carro novo chegou a impressionantes $767 por mês. Muitos compradores estão estendendo seus financiamentos e contratos de leasing pelo maior tempo possível, às vezes chegando a 72, 84 ou até 96 meses, tudo para manter as parcelas semi-acessíveis. 96 meses são 8 anos. Ou seja, alguns americanos financiam veículos por quase uma década por falta de opção. Os planos de financiamento de carros estão literalmente durando mais do que alguns casamentos, em certos casos. Gerações mais jovens são as mais afetadas. Estatísticas apontam que motoristas da geração Z, 18 a 28 anos, têm inadimplência em empréstimos de automóveis de 7,5%. Isso é bem acima da média nacional de 5,1% e representa o maior nível de inadimplência dos tomadores de empréstimo em mais de uma década. Para você ter uma ideia de como a situação ficou ruim, pegue todos os carros com financiamento inadimplente que estão prestes a ser retomados ou já estão inadimplentes, estacione os para-choque com para-choque e você teria uma linha ininterrupta de aço indo da cidade de Nova York até Los Angeles. Os efeitos disso serão sentidos por décadas. Milhões de jovens americanos veem suas pontuações de crédito caírem e seus futuros financeiros desmoronarem antes mesmo de entrarem no mercado de trabalho. Muitos ficaram presos a financiamentos longos por veículos que mal podem pagar porque não tiveram outra opção. Fizeram com que acreditassem que não existe outra opção, mas existe. A alternativa está do outro lado do mundo. Na China, a indústria automobilística parece um universo paralelo em relação à americana. Os veículos deles, veículos elétricos para ser mais preciso, estão disponíveis por preços incrivelmente baixos. Em 2023, uma das principais marcas de carros da China, BYD, lançou o Seagull, um hatch elétrico que custa menos de $10 mil no mercado doméstico e está disponível por cerca de $20 mil em mercados internacionais como México ou Europa. Esse não é um veículo básico, sem recursos. É um carro moderno e sofisticado, com tempos de recarga rápidos, sistemas de segurança comprovados e uma autonomia de até 400 km, e você poderia comprar 5 desses carros pelo mesmo preço que teria que gastar em um único SUV americano médio. Mesmo os preços internacionais, que incluem custos adicionais de tarifas, envio e margens dos concessionários, ainda são significativamente mais baratos do que o que você pagaria nos Estados Unidos. Então, por que ele não está disponível? O governo dos Estados Unidos diria que veículos elétricos modernos diferem bastante dos carros convencionais, pois não têm só motores, freios e transmissões. Eles possuem eletrônicos avançados, como câmeras, sensores, microfones e sistemas telemáticos. Funcionam como smartphones sobre rodas. O que preocupa o governo dos Estados Unidos, eles acreditam que a conectividade remota possa ser explorada pela China ou por outros agentes estrangeiros para espionar americanos ou afetar a infraestrutura do país.
O governo imagina um cenário futuro assustador em que Pequim teria o poder de acionar algum tipo de dispositivo de desligamento remoto e desativar instantaneamente milhões de veículos nas estradas dos Estados Unidos. Consumidores americanos ficam sobrecarregados com dívidas, tendo que comprar veículos que consomem seu dinheiro por anos. Enquanto isso, a alternativa bem mais acessível é considerada por Washington como uma arma de guerra assustadora. Como isso aconteceu? E como um produto de consumo projetado para o deslocamento diário passou a ser classificado como uma ameaça à segurança nacional? Em 2024, o governo dos Estados Unidos impôs uma tarifa impressionante de 100% sobre veículos elétricos chineses. 100%. Houve um bloqueio econômico total que dobrou o preço desses carros para compradores americanos. A intenção era clara: tornar os veículos elétricos da China inviáveis no mercado americano. Se um desses carros custa $20 mil e a tarifa de 100% adiciona 10 mil ao custo de atacado, o preço final chega a $30 mil. De repente, um carro antes barato e atraente passa a parecer inacessível para alguns. Ou seja, está fadado ao fracasso. Enquanto isso, as marcas americanas continuam a monopolizar o mercado. Imagine entrar no seu supermercado local e ver que o preço de um pão aumentou de repente em 50%. E imagine que o governo diz que impôs essa mudança de preço para proteger a padaria local, que cobra $15 por um pão. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. A rapidez e intensidade dessa decisão mostraram o quanto Washington temia os carros chineses baratos, pois não é comum impor tarifas tão altas a produtos estrangeiros. Tarifas de 100% são geralmente consideradas medidas extremas, reservadas para emergências reais. Mas, segundo Washington, isso era uma emergência. O governo alegou que permitir carros tão baratos no mercado seria prejudicial. O argumento deles se concentrou na ideia de que a China fornecia níveis extremamente altos de subsídios e outros apoios estatais às suas empresas automotivas. E há uma certa verdade nisso. Pequim subsidiou agressivamente sua indústria de veículos elétricos, investindo grandes quantias por ano para criar a infraestrutura e impulsionar a revolução dos veículos elétricos. Isso incluiu fábricas de baterias e sistemas de recarga industriais. Mas aqui está o que Washington deixou de lado. Os Estados Unidos também subsidiam fortemente sua indústria automobilística. Eles fornecem literalmente bilhões de dólares em subsídios por meio da Lei de Redução da Inflação, ou IRA. Há também grandes subsídios de fabricação para gigantes da indústria como Ford e GM. Há até $7.500 em créditos fiscais para quem compra veículos feitos no país. Grandes montadoras receberam empréstimos enormes com juros baixos para investir em tecnologias de veículos elétricos. Isso transferiu o risco da transição para veículos elétricos dessas empresas aos contribuintes americanos. Então, enquanto o governo criticava a China por causa de seus subsídios, ele estava fazendo exatamente a mesma coisa. Nunca se tratou de subsídios serem ruins. Sempre se tratou dos subsídios da China ameaçarem os nossos. Assim, chegamos à dura verdade: o fim do capitalismo de livre mercado no setor automotivo americano. Já não é mais uma disputa entre marcas para ver quem oferece a engenharia mais eficiente ou otimiza a fabricação para produzir os melhores carros pelos melhores preços. É algo muito mais feio, um mercado manipulado pelo governo americano. Washington está escolhendo os vencedores da sua indústria automotiva. Está construindo fortalezas financeiras ao redor delas para manter todos os outros de fora. Faz alegações falsas sobre jogo limpo e segurança, mas, no fim das contas, o único motivo para a tarifa existir é garantir que os consumidores americanos só possam comprar veículos elétricos subsidiados por Washington. Mas se não se trata de competição justa, quem realmente exigiu esse barreira de 100%? Pense na indústria automobilística americana, e 3 grandes nomes vêm imediatamente à mente: General Motors, Ford e Stellantis, a empresa mãe de marcas conhecidas como Chrysler e Jeep. Juntas, elas simbolizam o império de Detroit e dominaram o mercado automobilístico por décadas. Elas transformaram a América suburbana, dominaram estradas e influenciaram economias regionais. Com o crescimento e enriquecimento, seu poder aumentou. Em breve, impactavam não só cidades e vilarejos, mas estados inteiros. Isso aumentou sua influência política em Washington, D.C. Com o tempo, essas empresas usaram seu poder e riqueza para mudar as regras do mercado automobilístico americano em benefício próprio. Isso significou uma mudança gradual dos carros de passeio acessíveis para veículos maiores, mais pesados e mais luxuosos. Isso ocorreu aos poucos e, com os anos, alguns tipos de carros sumiram das estradas. Sedãs pequenos e hatchbacks compactos sumiram.
assim como outros veículos de entrada populares em outros países. As três grandes montadoras passaram a focar em veículos maiores e mais lucrativos, o que fazia muito sentido financeiramente para elas. Empresas como a Ford lucram muito mais com picapes grandes e SUVs premium do que com hatchbacks familiares simples. Ao focar mais nesses veículos de alta margem e eliminar gradualmente as alternativas menores, elas deixaram os compradores com cada vez menos opções. Eventualmente, chegaram ao estágio com que sempre sonharam. Todos precisavam comprar um carro de $50 mil para se locomover. Todo esse modelo e a própria sobrevivência das três grandes empresas dependia de impedir a entrada de concorrentes mais baratos no mercado. Não havia outra opção acessível ao público americano. Então vieram os fabricantes chineses de veículos elétricos, oferecendo carros como o Seagull, todos por preços baixos de cerca de $12 mil. A indústria automobilística americana não conseguia competir. As três grandes impediram isso usando sua influência acumulada em Washington. Eles usaram todas as armas do seu arsenal e todos os truques da sua cartilha para preservar o status quo. No fim, tudo se resumiu a investir muito dinheiro em lobby para subcomitês do Senado e formuladores de políticas do Executivo. O objetivo deles era claro: manter a China de fora. Eles apresentaram os veículos elétricos chineses como uma invasão industrial, não só um desafio econômico da qual a América precisava se defender. Alertaram para um possível colapso da indústria automobilística, lembrando aos legisladores como painéis solares chineses baratos entraram no mercado dos Estados Unidos. As marcas locais foram prejudicadas pela concorrência de preços, e o setor solar doméstico foi praticamente dizimado. Disseram que o mesmo aconteceria na indústria automobilística, mas em escala maior. Linhas de montagem que funcionavam havia décadas em Detroit e em outros lugares seriam fechadas e milhões de empregos perdidos. Detroit não podia simplesmente dizer que não queria carros chineses baratos porque não conseguia competir. Eles buscavam um argumento mais concreto e convincente que ressoasse com o público. E encontraram. Se você perguntar ao americano médio sobre carros chineses, muitos provavelmente citarão a questão da segurança. Eles podem comentar como empresas chinesas economizam justamente onde não deveriam, citar baterias perigosas que podem explodir e a ausência de testes de segurança rigorosos. Alguns chegariam até a descrever os carros chineses como armadilhas mortais, refletindo estereótipos enraizados na mídia americana e na percepção pública da indústria automobilística de Pequim. E há um motivo para isso, mas não é o motivo que fizeram você acreditar que era. Claro, houve falhas catastróficas no início, como testes de colisão com 0 estrelas e colapsos de cabine em 2005, mas isso também é resultado de anos de propaganda e campanhas de lavagem cerebral financiadas e patrocinadas pelos gigantes automotivos de Detroit. Por anos, Ford, GM e outros propagaram a ideia de que os carros chineses eram inseguros, o que lhes foi muito útil. O medo é uma força poderosa. Se as pessoas temessem os veículos chineses, não iriam querer comprá-los. Além disso, elas aceitariam pagar de bom grado um preço significativamente mais alto por carros com um adesivo de "feito nos Estados Unidos" na traseira. Aqueles 20 ou 30 mil a mais eram o preço para manter a família segura. De repente, empresas como a Ford pareciam nobres e honradas. Elas faziam de tudo para proteger motoristas e passageiros, enquanto as empresas chinesas eram vistas como gananciosas, priorizando o lucro e ignorando a segurança por soluções mais baratas e fáceis. Tudo isso desmorona ao olhar mais de perto. O mito do carro chinês perigoso foi completamente destruído quando veículos como o BYD Dolphin e o Atto 3 entraram no mercado europeu altamente regulamentado. Se fossem armadilhas mortais sobre rodas, não seriam vendidos em países como França e Alemanha. Se os estereótipos fossem verdadeiros, esses carros reprovariam no Programa Europeu de Avaliação de Carros Novos. É um dos testes de segurança veicular mais completos do mundo inteiro. Eles não reprovaram, eles passaram com louvor. Tanto o Dolphin quanto o Atto 3 receberam 5 estrelas nas avaliações de segurança do NCAP. Eles igualaram ou superaram as pontuações de veículos muito bem avaliados nos Estados Unidos, como o Ford Mustang Mach-E e o Tesla Model 3. Sobre baterias explodindo, esse mito foi desmentido. A bateria Blade da BYD passou no teste de penetração por prego, padrão da indústria. Esse teste é projetado para simular o tipo de dano que pode fazer as baterias pegarem fogo repentinamente. O fabricante chinês divulgou imagens online de pregos sendo inseridos nas células da bateria sem causar incêndio. Muitas baterias NMC do Ocidente não conseguiram replicar esse feito.
Os veículos passaram em teste após teste e cumpriram um padrão de segurança após o outro, e a narrativa do carro chinês inseguro desmoronou. Isso não significa que carros chineses sejam perfeitos ou isentos de preocupações com segurança. Há sempre pontos a melhorar, mas os testes mostraram que os carros chineses não eram mais perigosos que os americanos, e em muitos aspectos, até mais seguros. Com o mito da segurança destruído, o governo buscava uma nova razão incontestável para barrar esses carros nos Estados Unidos. Entra em cena o cavalo de Troia. À medida que os argumentos econômicos e relacionados à segurança começaram a ruir, Washington orquestrou uma mudança rápida e surpreendente num rumo ainda mais extremo. Alegou que os carros chineses ameaçavam a segurança nacional. Apesar de parecer absurdo, Washington construiu esse argumento de maneira fria e calculada. Aproveitou décadas de doutrinação e medos difundidos sobre a China, seu partido comunista e a ameaça ao modo de vida americano. As bases foram lançadas em 2024. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos investigou os chamados riscos sistêmicos de veículos conectados vindos da China e de outros países considerados adversários dos Estados Unidos. As conclusões dessa investigação foram alarmantes. O DOC explicou em detalhes minuciosos como os veículos modernos poderiam ser transformados em plataformas de guerra cibernética. Os investigadores teorizaram um cenário de pesadelo, uma espécie de Pearl Harbor digital, no qual Pequim teria o poder de perturbar a sociedade americana em uma escala sem precedentes. Digamos que as tensões aumentem no Mar do Sul da China. A tão aguardada invasão chinesa de Taiwan começa. Neste momento, nos Estados Unidos, centenas de milhares ou milhões de americanos dirigem veículos elétricos chineses. Para evitar interferência dos Estados Unidos em seus planos de invasão, a inteligência chinesa poderia enviar uma carga maliciosa de software por atualização remota para cada um desses veículos. Projetado para driblar sistemas, o software malicioso seria rapidamente instalado em cada carro, tornando-os imóveis em segundos. Os sistemas de direção travariam, os freios de estacionamento eletrônicos seriam ativados, os inversores desligados e os motoristas perderiam o controle dos carros sem entender o ocorrido. Em instantes, inúmeros veículos nas rodovias como a I-95 ou no centro de Manhattan parariam simultaneamente, todos imobilizados por uma força invisível e poderosa. Seria uma paralisia catastrófica da infraestrutura, com acidentes, feridos, mortes e destruição. Serviços de emergência teriam dificuldades, corredores de transporte ficariam intransitáveis e logística, e economia nacional colapsariam. Pode parecer exagero, mas a tecnologia já existe. Hoje, carros têm redes complexas de unidades de controle eletrônico e comunicação. Eles podem coletar e compartilhar muitas informações. Eles dependem de softwares para controlar funções e recursos principais, da assistência de direção ao sistema de distribuição de energia. E, no fim das contas, as marcas que fabricam esses carros detêm o poder de controlar exatamente como eles funcionam. São elas que podem criar e implementar atualizações importantes de firmware. Então, não é tão absurdo imaginar como esse tipo de poder poderia ser usado de uma forma perigosa ou destrutiva. E, uma vez que essa ideia está circulando, Washington tem a justificativa de que precisa para efetivamente banir esses veículos. As três grandes conseguem o que querem, enquanto constroem uma narrativa de que tudo isso é para o bem público. As tarifas só valem para carros vindos da China, e quando são fabricados logo ao lado. Com a barreira tarifária, parecia que o governo dos Estados Unidos havia vencido. Tinha tornado praticamente impossível para Pequim trazer seus veículos elétricos para o mercado americano, e ter até mesmo uma pequena chance de competir com empresas como a Ford e a General Motors. Pelo menos era assim que parecia. Mas a China não desistiu tão fácil. Logo, os estrategistas de Pequim acharam uma brecha. Eles notaram que tarifas de 100% eram aplicadas com regras rígidas sobre país de origem da fabricação e dos principais componentes. Montar carros no México só evita impostos se peças suficientes forem feitas lá, não apenas evitando portos chineses. Se eles conseguirem produzir e exportar de um local mais próximo do consumidor americano, as tarifas seriam praticamente anuladas. Grandes marcas chinesas como BYD e MG passaram a focar no sul, especialmente no México, planejando e agindo rapidamente. Eles fecharam acordos para a aquisição de terrenos e começaram a construir fábricas automotivas bilionárias no México, perto da fronteira dos Estados Unidos. Do ponto de vista dos negócios, foi uma jogada de mestre. O México já é um importante polo automotivo com mão de obra barata e histórico de exportação para os Estados Unidos.
Legalmente, a decisão também fazia muito sentido. Foi uma jogada calculada da China para contornar a estrutura legal do Acordo Estados Unidos-México-Canadá, ou USMCA, o sucessor moderno do NAFTA. De acordo com as disposições estabelecidas no USMCA, qualquer automóvel fabricado em um dos 3 países signatários pode cruzar as fronteiras dos outros países sem pagar tarifas, mas precisa seguir certas regras e exigências. Cada veículo precisa ter 75% dos componentes e valor estrutural de materiais e mão de obra norte-americanos. Ao trazer sua infraestrutura de manufatura para o México, utilizando aço local e contando com trabalhadores mexicanos para a montagem, Pequim estava confiante de que poderia facilmente cumprir a restrição dos 75%. Os carros deixaram de ser importados da China e passaram a ser produtos norte-americanos. Era como se a China tivesse encontrado uma porta dos fundos secreta para o mercado americano. Se esse plano desse certo, logo poderia fabricar veículos como o BYD Seagull no México e levá-los ao Texas sem pagar impostos. Os Estados Unidos, novamente desesperados para evitar isso, viram uma correria nos escritórios do representante de comércio dos Estados Unidos, o STR. Diplomatas de Washington entraram em contato com seus colegas mexicanos e argumentaram que, se esses cavalos de Troia chineses entrassem em seu território, estariam em violação direta do espírito do USMCA. Ameaçaram adotar medidas agressivas em resposta. Isso incluía a possível invocação da cláusula Sunset do USMCA, o que poderia levar ao rompimento de todo o acordo. Isso teria consequências desastrosas para a economia mexicana. O México cedeu. O governo começou a retirar alguns dos incentivos que havia oferecido anteriormente às montadoras chinesas. De repente, ficou mais difícil e complicado para elas instalarem suas fábricas no país. Algumas empresas anunciaram que pausariam seus planos no México, enquanto outras continuaram a expansão. O futuro continua cada vez mais incerto, com uma possibilidade muito real de que, inevitavelmente, mais fábricas de automóveis chinesas apareçam no México. Mesmo com carros montados no México, o software seguirá controlado em Shenzhen. Isso revela a raiz da proibição. Disputas comerciais, lobby e campanhas de relações públicas são só ruído de fundo. A causa mais profunda e obscura do conflito industrial se resume ao drama geopolítico. Estamos testemunhando uma mudança dramática, geracional e irreversível no cenário global. O desacoplamento progressivo e definitivo entre Estados Unidos e China. Apesar dos desentendimentos ao longo dos anos, ambas as nações priorizavam os benefícios do comércio globalizado. Bens de consumo cruzam oceanos e fronteiras facilmente, guiados por oferta e demanda, ignorando posturas políticas e desentendimentos. Até agora, isso está sendo substituído por algo bem diferente. Uma era em que as maiores potências do mundo não estão interessadas. Elas querem competição. Nesta nova era, o humilde automóvel passou por uma transformação profunda. Ele deixou de ser um produto mecânico para se tornar um ativo definido por software. Carros atuais são redes de sensores, operando em limites físicos e digitais definidos pelos fabricantes, apoiados e subsidiados pelo Estado. Quem controla o software e os sistemas operacionais desses veículos acaba tendo grande poder sobre os usuários, o que revela uma verdade assustadora. As montadoras de automóveis, sejam americanas, chinesas ou europeias, podem inutilizar veículos remotamente em qualquer lugar do mundo, o que traz grandes consequências. Se o consumidor não pagar o leasing ou se o carro for dado como roubado, a empresa responsável pode simplesmente emitir um comando a centenas ou até milhares de quilômetros de distância e fazer o veículo parar de repente. Com um clique ou toque na tela, essas empresas podem transformar veículos de $50 mil em blocos imóveis de plástico e metal. A infraestrutura já existe, está presente em todo novo veículo elétrico ao sair da fábrica. Essa é a ameaça real que os Estados Unidos enfrentam. De acordo com a lei chinesa, todas as empresas chinesas e todos os cidadãos são legalmente obrigados a apoiar, ajudar e cooperar com os esforços de inteligência nacional. Se uma montadora como a BYD ou a Geely for contatada pelo Partido Comunista Chinês e solicitada a compartilhar acesso às suas redes de dados de localização em tempo real, transmissões de câmeras, gravações internas ou até mesmo sistemas de controle remoto dos veículos, ela não pode recusar, ela é obrigada a cumprir. Isso pode colocar o governo chinês no controle de milhões de veículos em dezenas de países no mundo todo. Seria um Pearl Harbor digital, mas ainda mais grave. A China não só tem o poder de desligar esses veículos quando e se quiser, ela também pode transformá-los em ativos de coleta de inteligência.
Os carros poderiam coletar tudo, desde dados biométricos até informações acústicas de seus clientes. É fácil imaginar como um poder tão imenso pode ser mal utilizado. É uma ameaça sem precedentes que nenhuma superpotência soberana pode permitir. A proibição de Washington aos carros chineses não é paranoia e vai além de proteger o mercado das grandes marcas nacionais. No fundo, é uma decisão de segurança nacional. Os Estados Unidos fecham as portas contra uma ameaça potencialmente existencial. Até agora, isso tem funcionado. Mas a que custo? Porque, ao bloquear esses veículos, talvez tenhamos sabotado nosso próprio futuro no processo. A crise climática, net zero, energia renovável. Há anos, o público americano ouve esses termos repetidos cada vez mais por políticos e formuladores de políticas. Eles são sempre alertados sobre os riscos do aquecimento global e a necessidade de abandonar combustíveis fósseis. No entanto, nos mais altos escalões do poder, a máquina política americana tem operado de maneira flagrantemente hipócrita e contraditória. Dizem uma coisa, mas fazem exatamente o oposto. Os formuladores de políticas afirmam que estão comprometidos com esses ambiciosos marcos ambientais e com o conceito de emissões líquidas zero até 2050. Eles compartilham planos para a adoção em larga escala de veículos elétricos para ajudar a descarbonizar o setor de transporte e reduzir as emissões. No entanto, suas decisões contam uma história diferente. Quando essas pessoas tiveram que escolher entre seus objetivos ecológicos e uma postura protecionista contra a China, optaram rapidamente pela segunda e impuseram uma barreira tarifária. Ao fazer isso, não só baniram os carros chineses, mas também proibiram a oferta mais eficiente do mundo de transporte limpo. Isso não seria relevante se os Estados Unidos já estivessem alcançando a infraestrutura de veículos elétricos da China. Mas não está. Está muito atrás. Estudos indicam que políticas de Washington, restrições a importações mais baratas e falta de matérias-primas estão freando a adoção de veículos elétricos nos Estados Unidos. Como resultado, o prazo previsto para atingir 50% de adoção de veículos elétricos nas vendas de novos veículos de passeio foi adiado de 2034 para 2039. Com a rapidez da crise climática, 5 anos não são pouco tempo. É muito, e isso trará grandes consequências ao meio ambiente. Nesse período, milhões de veículos com motor de combustão interna serão fabricados, vendidos e circularão pelas estradas dos Estados Unidos. Eles vão queimar bilhões de galões de combustíveis fósseis e lançar toneladas de dióxido de carbono e poluentes na atmosfera. A hipocrisia é transparente. O Estado diz que quer salvar o planeta, mas tornou impossível para os cidadãos comprarem os veículos acessíveis necessários para isso, só porque eles vêm da China. Se os carros chineses fossem permitidos no mercado, as pessoas comprariam e isso beneficiaria o planeta. As pessoas acabam escolhendo entre SUVs convencionais ou veículos elétricos americanos, que custam ainda mais caro. Sem condições financeiras para comprar esses modelos caros, os efeitos negativos dos carros a combustíveis fósseis seguem se perpetuando. Ao vetar o veículo elétrico de $12 mil, o governo dos Estados Unidos fez da transição verde um estilo de vida de luxo, e não mais um movimento de massa. Ela é reservada exclusivamente para a classe média alta. O consumidor americano médio é orientado a fazer a sua parte, enquanto é ativamente excluído da oportunidade devido ao preço. Eles são forçados a ficar à margem, vendo o mundo queimar, tornando-se as maiores vítimas de uma guerra que nunca quiseram. Os Estados Unidos fizeram uma escolha definitiva que vai repercutir por muitos anos. Washington teve a oportunidade de impulsionar uma revolução verde acessível, que uniria a economia global. Em vez disso, decidiu fechar os portões, trancar as portas e desenvolver uma economia fortaleza de alto custo e alta dívida. A era do carro americano acessível acabou de vez. Ela foi liquidada parte por parte. Em seu lugar, está um novo sistema, com um piso de preço de $25 mil manipulado para manter o americano médio preso em ciclos intermináveis de empréstimos com altos juros, repetidas vezes. Uma nova cortina de ferro caiu sobre o cenário industrial global. No entanto, diferente da barreira política do século XX, a nova cortina é feita de materiais muito diferentes, como tarifas de 100%. Tarifas antes protegiam monopólios, mas restrições comerciais viraram armas geopolíticas para bloquear a integração global da manufatura e cadeias de suprimentos, e mecanismos de desligamento remoto por software em produtos cotidianos, que permitem aos governos usá-los como instrumentos de poder político. Por trás disso está você, consumidor americano. As classes média e trabalhadora ficaram isoladas, presas em sistemas econômicos que drenam seus salários e impedem o acesso a alternativas mais inovadoras e ecológicas.
Eles não conseguem reduzir suas pegadas de carbono e são monitorados continuamente por tecnologias voltadas mais para a segurança nacional do que para facilitar suas vidas. Hoje, essa é a realidade da economia global. Carros chineses baratos não foram impedidos nos Estados Unidos para te proteger. Eles foram barrados para manter o sistema de sobrevivência corporativa e dominação geopolítica, deixando a conta para você. Os carros chineses não são a única ameaça às três grandes de Detroit. A Ford enfrenta desafios com mudanças nas demandas dos consumidores, mais concorrência e um setor automotivo em rápida transformação. Entenda o que está por trás do declínio da Ford ou assista ao vídeo.